Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Dessa vez mais um 2 em 1 aí, trazendo pro canal as análises do canal Manga aqui e também do Bruno Bandeira de One Piece 1150. Lembrando que eu já vi ontem o capítulo no canal Cronosfera, então eu sei o que vai acontecer. Porém, eu quero ver as teorias aí que o Evandro vai trazer, que o Bruno vai trazer. Então, bora ver toda a perspectiva que essas pessoas vão avaliar sobre esse capítulo que foi bombástico, né? Porque a gente, teoricamente, a gente tem a suposta aparência de Mu aí, que é um demônio praticamente. Ela é tipo um diabo. Não sei se é o corpo original dela, não sei também se é a forma original dela, só que ela se mostrou extremamente apelã, puxando livro ali de macumba e os caramba. Então, bora ver o que vai acontecer com o Evandro do canal Manga aqui. Os poderes de Mu, o deus do vazio, explicados. Eris, a estrela caída, a origem do demônio. Bora conferir. Mu, o vazio, mostra o seu poder. Ele é, digamos, demoníaco, da forma mais literal possível. O diabo da tinta surge e o mundo de One Piece é virado de cabeça para baixo para revelar que demônios, ao que parecem, são a forma que toda a existência deveria ter. Mas o que isto significa? Qual o segredo de Mu e sua legião demoníaca? Quer as respostas da estrela caída no mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Estrela caída me lembra Naruto. Será que vai ser alienígena mesmo ou vai ser um demônio? Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Ó, Tão bem. a careca tá passando. Que capítulo é esse? Que isso, Oda? Não entendi nada. Então assim, se você vê aqui a entrada de respostas, se prepare, porque eu também não vim pra explicar, eu só vim pra confundir mais. Exatamente. Assiste esse vídeo até o final, porque tem muita, mas muita coisa interessante, tá bom? Do poder de Mu, da origem, do nome da entidade que tá dentro dele. Tudo explicadinho pra vocês. Só que antes de eu falar, dá um confere no nosso momentinho alô. Galera, eu fiquei chocado porque eu vi um vídeo de uma fábrica de celular inaugurada que não tem humano, tá? É operado inteiramente por robôs e que produz um celular a cada 3 segundos. É realmente chocante o quanto a ficção se tornou real. Só que em meio às discussões sobre os avanços tecnológicos, uma coisa se torna fato. Tem quem chora e tem quem vende o lenço. Tecnologia é o emprego de hoje, porque o futuro é agora. E para você entrar nisso de cabeça e, claro, de forma gratuita, a Alura, maior escola de tecnologia do país, se uniu com o Google para fazer uma imersão de IA simplesmente histórica. Nela, vocês vão mergulhar no universo do Gemini, que é a IA mais avançada do Google, e descobrir como transformar ideias em projetos reais usando inteligência artificial. Em 5 aulas totalmente gratuitas, você vai... O chat GPT fez com a internet, tipo, automatizar essa questão de inteligência artificial é bizarra, né, mano? Tipo, autônomos que trabalham sozinhos, executando... Quando o chat GPT popularizou, mano, tudo agora inteligência artificial, Facebook, a Meta tem a sua própria, o Google tem a sua própria, o iPhone tem a sua própria, agora todo mundo quer tentar copiar a fórmula do ChatGPT, né? Conclusão. Então não perca essa oportunidade. Clica aqui no link e se inscreva, porque é por tempo limitado. Corre, senão acaba. Então vamos lá, pior geração. Nossa história de capa, ao que parece, tem o fim da peregrinação de Yamato. A Katana de Yazui foi consagrada no santuário de Enma em Hakumai. Yamato, Uchi e Peijuan estão em frente ao santuário. Grande destaque para Peijuan usando casualmente um manto com o símbolo do sol, ao qual chamamos de símbolo do reino antigo. Agora, eu não acho que a história de capa acabou, apenas a peregrinação acho que tem um pouquinho mais ainda para ser revelado. Olha que coisa curiosa. Lembram quando o rosto de Denjiro acabou mudando para aquele sorriso de escárnio eterno? Isso aconteceu dentro do santuário Ema. Será que tem algo a mais neste lugar? Será que ela guarda algum segredo? Não. Será que tem alguma relação com as habilidades da espada Ema de quase quebrar a história? Ou Zoro vendo um ceifador? Talvez tenha uma passagem diretamente para onde Ema governa, o submundo. E claro, em Wano isto pode levar para a velha Wano. Eu gosto bastante disso, tá? Então assim, a peregrinação de Yamato acabou, mas não acho que seja o fim
dessa história de capa. Eles ainda têm o chapéu e vão entregar para Kawamatsu e ainda não passaram pela região de Ringo. E claro, ainda há tão especulada chegada dos piratas do Barba Negra em Wano em busca de Pluton. Muita coisa pode acontecer. Caralho, eles estão indo pra Wano? Já nosso capítulo, eu começo já abrindo um parênteses aqui, tá bom, galera? A arte desse capítulo feia novamente. Capítulo feito às pressas. Por quê? Mano, não sei porquê eu vou falar que, ai, pô, que a arte tá feia, mano. Com todo respeito, tá, mano? One Piece nunca foi um mangá lembrado pelo traço bonito, mano. Pelo amor de Deus. Sempre foi até meio tosco. Então, mano, cobrar isso agora, tá? De live action, tirem suas próprias conclusões, tá bom? E dificilmente isso aqui acontecia em One Piece, né? Mas bem, foi feito às pressas. Até aí tudo bem, já tivemos alguns capítulos assim, bem recente, mas o que me pega, e eu vou ser sincero pra vocês, é a primeira página do capítulo, porque me dá a impressão que os editores removeram páginas antes dessa introdução. O capítulo já começa com uma página dupla, o que não tem qualquer sentido. Normal. E com diálogos que não se conectam com o fim do capítulo anterior. Parece que tivemos um salto às reações, porque Imu já está flutuando. O tio do bar, que vê os gritos de Kron porque Gaban foi jogado da árvore, ele é acertado por alguma coisa que não vemos o que é. Então assim, o começo aqui é bem ruinzinho, tá? Eu não gostei muito, achei bem bagunçado. Porque causa confusão. Eu quando fui fazer react na live achei que inclusive tava faltando página, mas eu acho que foi culpa dos editores aí que deram uma errada nessa introdução, porque eu tenho certeza que o Oda fez mais páginas para esse capítulo que foi. Entendi, a culpa é dos editores. Mas de qualquer forma, ignorando isso, temos uma explosão de Haki de Imu. E era meio óbvio, né? Porque outro conquistador confirmado faz sentido, mas eu não esperava nada menos do que o Rei do Mundo, dada a escala dessa figura. E olha só. Lembrando que eu comentei no react passado que alguns dos Mugiwaras que estão lá amarrados teriam que desmaiar com o Haki de Imu, e teve um pessoal comentando que não, porque o pessoal desmaia por causa da determinação e tal, mas mano, convenhamos, velho, sejamos sinceros, velho. Quais dos Mugiwaras amarrados ali tacam, nossa, uma determinação insana. Mano, olha o jeito que os caras estão, velho, os caras estão amarrados, velho. A única ali que não era pra desmaiar era a Robin, velho, com todo respeito, mano. Vocês não estão determinados ao quê? A ficar amarrado? Ai, não, mas eles têm as suas motivações próprias. Tudo bem, mas naquele momento ali, pelo amor de Deus, velho. Muda pra, tipo assim, se sobrescrever sobre todos ali, praticamente. Ficaria pouquíssimos de pé. Tudo bem. Essa aqui é a maior explosão de Haki que já vimos de um personagem em todo One Piece. Joy Boy, não vou colocar Joy Boy porque vimos uma corda ser desatada. Perfeito. Vamos pegar quem tá vivo, tempo atual. Luffy, Shanks, Roger, Barba Branca não chegaram nem perto da escala dos raios do rei. E o detalhe é, vemos gigantes guerreiros desmaiando, tá bom, galera? Isso aqui nem o Haki do Joy Boy fez lá em Egghead, tá bom? Então acho que é uma pequena dica aí do nível da ambição do Rei do Mundo deixado pelo Oda. Por fim, vemos a forma demoníaca de Gunko e Mu, e eu realmente não esperava ver o próprio diabo encarnado em Elbaf, com uma cauda com ponta em forma de flecha. E Mu também segura um grande tridente. Uau, parece que agora sabemos de onde veio a flecha que matou o cobra. Sim, era a cauda do diabinho e eu amo isso. Eu espero que esse diabo de Imu seja realmente algo muito maluco como Nika, como o Toon Force, como os desenhos Rubber Roses que combinam bem, ao qual teorizamos há tanto tempo. Estávamos falando sobre ser a cauda de um diabo. O melhor de tudo é que, sim, pode ser o diabo da tinta. Eu pelo menos gosto, porque assim como Nika é um humano de borracha, isto pode explicar porque o que vemos daqui pra frente não tem lógica ou explicação. Mas já vamos chegar lá. Imu ordena que o Somers lidere então a fila de crianças. Vemos os chapéus de palhas espantados, os buchas de palha, a ação de Imu, e o Sop ficando em choque ao ver que Somers ainda está vivo. Imu então conversa com Kirigan e questiona se isso é tudo que o seu MMA
pode oferecer. MMA é o poder dele de invocar sonhos. E o Kirin afirma ao seu soberano que não e que deixou alguns buracos de pesadelos abertos. Então monstros vão continuar a ser gerados a partir dos pesadelos da ilha. Eles são criaturas oníricas e não têm o conceito de morte interior. Então todos podem ser revividos sempre que o Kirin der o sinal. Vamos ver, primeiro de tudo, a reação dos chapéus de palha ao poder Demu. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, né? E Demu poderia ter feito algo nos chapéus de palha, né? Não tem reação. Coloca pelo menos eles suando frio. O Shanks faz isso em Almirante. Então assim, eu não gostei dessa parte. Foi o que eu falei. O impacto de quem utilizou esse haki do Conquistador. Eu acho que os chapéus de palha deveriam ter pelo menos curvado a cabeça ali, suar frio, ter uma reação um pouco mais digna ao nível daquele poder, beleza? Agora, parece que os ataques de Gaban impediram temporariamente a regeneração dos Somers. Será que a única maneira de acabar com sua imortalidade de vez é derrotando Imu-sama de uma vez por todas? Eu acho que não, tá? Eu acho que o Gaban conseguiria matar os Somers aqui. O que eu acho que aconteceu para o Somers estar voltando é porque Imu chegou muito próximo e deu a todos eles um grande aumento de poder, pode ser, incluindo seu fator regenerativo. E por que eu estou dizendo que o Imu ele dá um buff aqui em geral? Se formos na última página do capítulo, quando chegarmos lá, olhem o fato curioso que temos ali de todos os pesadelos do Kirin terem olhos e presas demoníacos. Ou seja, a proximidade dos cavaleiros com Imu-sama pode muito bem fortalecer todos os seus poderes. Isso inclui a sua regeneração. Não sei vocês, mas não dá a impressão que o poder do Kirin é tipo um microcosmo do que gerou as próprias frutas do diabo, seguindo a explicação do Dr. Vegapunk? Mas bem, gostei de Imu sendo um líder, tá bom? Tomando as rédeas das escolhas. Parece de fato ser um lutador e sempre foi, e não apenas alguém que dava ordens. Vemos Imu dizer que o problema deles sequestrarem essas crianças é que eles não têm com quem negociar as crianças. E eis então que Imu toma a decisão de ordenar que Dory e Brog sejam nomeados os reis de Elbaf. Eu gosto que Imu não diz que nomeia eles como reis, ele ordena. Legal, né? O Brog, ele ignora isso e agarra o corpo de Imu, que ignora também e continua com suas ordens. Brog deve encontrar Jaru e cortar a sua cabeça. Imu então faz um livro mágico aparecer. Sua capa tem um pentagrama com o mesmo formato dos círculos de invocação que já vimos. E de dentro desse livro sai uma adaga e uma espingarda gigante. Quando Brog está prestes a atacar, Imu esfaqueia a mão esquerda de Brog e atira em seu pulso. O tiro é tão devastador que destrói o pulso de Brog e separa a mão do seu braço. Uau! Essa é sem dúvidas a parte mais surpreendente, na minha opinião, de todo o capítulo. Tem o diabo, tem essas coisas tudo, mas uma espingarda, e uma puta de uma espingarda. O Ben Beckman, ele ficaria com inveja dessa espingarda. Eu não esperava que o Imu puxasse. Eu adorei isso aqui, tá bom? Agora sim, essa cena do Imu esfaqueando e depois explodindo o braço do Brog, ela é bem intensa, né? Parece muito mais sombrio do que o One Piece normal. Imu saindo diretamente dos jogos de Doom não estava na minha cartelinha de bingo e convenhamos, Imu usando um grimório para sacar uma espingarda é tão maluco que uma luta contra o Luffy deve ser simplesmente bizarra. Aparentemente, ele também utilizou o seu círculo mágico para invocar alguns canhões. Isso é surreal, tá? Essa parte, sem dúvidas, foi a que eu mais gostei e a que mais me surpreendeu, porque parece o poder saído também da imaginação, mas uma imaginação maliciosa. Agora sim, o que é esse poder? O livro em si, galera, ele pode ser um poder à parte da forma demoníaca, perfeito? Lembrem da teoria de que temos aí o Imu possuindo vários poderes, ele pode acessar... Sabe o foda? Tipo assim, não parece que Imu tá numa forma despertada, ela não tem aquela nuvenzinha assim. Então, tipo assim, isso aqui não é nem a forma despertada dela, tipo, é a forma normal, tá ligado? Mano, se é que essa porra tem uma forma despertada, imagina, velho. Diversos poderes através desse abismo, desses círculos mágicos. O Grimório, inclusive, pode ser de uma fruta
muito parecida com o poder do Charlotte Moldor, que era filho da Big Mom, lembram dele? Ele tinha a Buku Buku no Mi, que era uma paramécia que permitia ele manipular livros. E segundo o Jinbe, olha que curioso isso aqui, né? Jinbe deixou uma pista pra gente bem interessante, mas o poder do Moldor é limitado apenas pela sua imaginação, segundo o Jinbe. Vale ressaltar inclusive que o Moldor lutava com uma espingarda que ele pode ter tirado dos seus livros. Legal. Mesmo assim, eu gosto dos efeitos aqui do livro quando o Imu abre, né? Que são uma fumaça preta ali. E as fumaças, né? O anime mostrou o Saturno sendo invocado lá em Egghead e aquilo pra mim parece inteiramente feito de tinta. Tá? Então pode ser que sim, Imu realmente é o diabo que tem como característica do seu corpo ter a tinta. E ele pode criar o que ele quiser tendo essa propriedade da tinta no corpo demoníaco. Eu adoraria isso porque se estiver certo, vamos acertar essa velha dualidade, tinta e borracha que eu já trouxe aqui pra vocês. Que vem lá da história do Oda de antes de One Piece, 1993. Que se chama Um Presente de Deus para o Futuro, onde na história ali Deus tem a caneta do destino e a borracha do destino, e o que a caneta escreve só pode ser apagado pela borracha. Eu gosto muito dessa ideia, até porque como é que vai parar Imu a partir de agora, né? Ah, mas a fruta da tinta tá com Kanjuro. Não tem nada a ver isso aí, galera. É a mesma coisa de você pegar alguém, dar Gomu Gomu e falar que não tem a propriedade de borracha no Nika, entendeu? Então a fruta de Imu teria propriedade. Pode ser uma Hito Hito, pode ser um poder inerente com a propriedade. É um demônio de tinta, assim como Nika é um humano de borracha, perfeito? E poderia ir pra níveis ao ponto de imortalidade, coisa que é surreal, convenhamos. Sabe o que eu acho que reforça muito a ideia aqui da propriedade tinta no demônio de Imu? É que a adaga, a espingarda e o tridente são todos pretos, como se tivessem sido pintados. Bom, temos uma das sequências mais incríveis de todo One Piece após isso, né? Que é Imu utilizando o contrato demoníaco para dar ao Brog essa parte foi cabulosa do mal. Brog é engolido pelo chão e então ressurge, cercado por chamas, com uma nova forma demoníaca que lembra muito um gigante maligno. Em troca de uma vida limitada, ele recebeu um corpo imortal e super força. O mais importante vem nas falas seguintes: ao lado do domínio Demu não estarás presos à lógica e nem à razão, pois o demônio é a manifestação do que a existência deveria ser. Imu usa então o contrato demoníaco chamado Crow e transforma nossos amigos em monstros. Brog é muito maior do que os gigantes. Brog também tem duas asas enormes, presas, chifres e segura um machado de 2 gumes. Mais ainda, ele consegue utilizar o braço esquerdo mesmo sem o pulso. Imu então usa o Dome Reverse para transformar Dory e alguns dos piratas guerreiros em seus subordinados demoníacos. Mas agora azedou! As mesmas formas demoníacas, muito maiores, com asas, presas e chifres, e seguram armas de ébano. Eu realmente tô bugado nessa parte, tá, galera? Assim, a maneira como Imu transforma as pessoas em demônios é literalmente virando elas de cabeça para baixo em um círculo de invocação. E assim, obviamente que não é a mesma coisa, mas me lembrou da fala do Roger que queria virar o mundo de cabeça para baixo. A fala de Imu, eu acho que é a fala mais importante do capítulo, se não de One Piece, tá? De que demônios são a forma que a existência deveria ser. Isso me dá a impressão que o Imu está apenas devolvendo as coisas ao que eram originalmente. Como se demônios fossem originários da Terra. O normal? Ou foram mortos, ou foram banidos. Será que tínhamos de fato duas tribos no começo desse mundo? Os humanos de borracha e os demônios de tinta, algo muito Rubber Rose, como as animações lá no começo, todo mundo era em preto e branco, e depois teve uma separação. Caraca, esse da hora, né? E também os humanos de borracha sendo extintos, sobrando apenas Imu e Nika. Eu gosto disso, tá? Mas vamos lá. Outra coisa que me chamou a atenção dessa fala de Imu é: eu amo um anime chamado Fire Force, tá? Eu recomendo você, veja Fire Force, é muito legal, é um prequel de Soul Eater, que também recomendo você ver, tá? Mas em Fire Force nós temos as histórias de bombeiros que lutam contra a combustão humana espontânea e tomou conta do mundo. Só que olha só, o mundo de Fire Force é pós-apocalíptico, tá bom? Teve um cataclisma que devastou tudo. Mais à frente nós descobrimos que a combustão humana é causada porque o inferno é real nesse mundo e está tentando interferir diretamente na existência
dos humanos. No inferno vivem os doppelgangers, que nada mais são do que uma versão alternativa de si mesmo que existe no inferno. Para cada pessoa do mundo existe um doppelganger, mesmo para quem já faleceu. E a combustão humana ao qual esses bombeiros combateram por tanto tempo era causado por conta da existência de doppelgangers do inferno se intrometendo e se fundindo com sua contraparte humana no mundo. Os corpos não podem ocupar. Que da hora o conceito. Eles explodiam em chamas. E eu gosto muito disso, tá? O fato de Imu virar o mundo dos gigantes, então fazer surgir um demônio, me dá a impressão de algo muito parecido, tá? Mais ainda, o demônio do mural, muito possivelmente, o Imu fez aquilo lá, não era ele. Deve ter feito um contrato demoníaco com um gigante maligno e por isso que aquele demônio é tão grandioso. O crânio de Onigashima deve ser essa figura. Continuando as maluquices, eu gosto parece muito, Brog, após se transformar, usa a mesma fala do Luffy no Gear 5. Ele diz que sente que consegue fazer qualquer coisa. Isso aqui me dá a impressão de que Mu e Nika têm poderes semelhantes e opostos, o Yin e o Yang desse mundo. A forma de um demônio e como ele vai além da lógica é simplesmente fantástica, porque assim como as palavras de Brog refletindo as de Luffy quando ele alcança o Gear 5, traz um ponto interessante e um tanto algorento de que os dois Nossa, que porra feia do caralho. Da própria imaginação. E Mu, de uma forma distorcida, está realizando o sonho dos gigantes de se tornarem guerreiros novamente. Só que ele força eles a abandonar uma vida pacífica em favor de uma vida de subjugação e destruição dos outros, em troca das suas próprias vidas. Isto significa que o indivíduo afetado tem que aceitar esse contrato infernal. Eu creio que o sangue possa ser uma das chaves para ativar o contrato, tá? Sem a pessoa querer. Beleza? Por isso que Imu cortou ali o braço do nosso gigante. Mas esse poder pode ser algo muito similar à vida ou morte da Big Mom, né? O seu Ocus Pocus, porque da Big Mom só funcionava se a pessoa sentisse medo dela, o que é super difícil, porque qualquer um que olha para a Big Mom sempre vai estar com medo. Então pode ser que aqui para Imu outros desejos ou medos ocultos sejam levados em conta para que se aceite o contrato mesmo a contragosto. Agora, como sabemos que as pessoas não precisam concordar com o contrato imediatamente para se submeter aos poderes de Imu, ainda pode ser necessário uma marca, tá bom? A marca do abismo, de alguma forma, Imu fez um círculo menor antes de ativar a sua habilidade. E por que eu gosto disso aqui? Porque pode explicar por que o Shanks deixou o braço dele ser cortado pelo Rei do Mar lá no começo. Ele precisava remover a marca do abismo. E isso pode nos dizer, inclusive, que existem vários níveis de... Caralho, isso seria muito foda. Pode fazer com o Gorosei. Isso seria muito foda. Sagrados. Pode ser assim que a Gunko ficou sob domínio. E assim... Eita, pô. Pode ser que o Oda ele nunca tinha pensado nisso lá desde o início. Mas agora colidiu que essas informações ele consegue casar e fazer com que ele perdesse o braço, seria na verdade um benefício para ele. Legal, legal. Imu durante todos esses anos e pode ser que, olha só que sacada incrível, a música do Brook liberte as pessoas, já que ele pode tocar a alma das pessoas com sua música. Interessante isso, né? Agora sim, Domini Reverse. O nome da habilidade do Imu, além de ser do latim, o que combina muito com o diabo bíblico, também é o nome de um jogo. Sim, Reverse é o nome de um jogo de tabuleiro onde você transforma peças brancas em peças pretas e girar uma peça faz com que todas as outras peças que estavam próximas girem também. Assim como aconteceu com os piratas guerreiros gigantes. Então tem um quê de jogo de tabuleiro aqui, tá? Outra coisa, é uma fruta isso, galera? Sendo sincero, pode ser como pode não ser. Eu acho que nesse momento, tá? Eu prefiro acreditar que Mu é o próprio Satanás com sua legião. Deve ser esse o poder dele. Não é fruta. Sequer uma Akuma no Mi. Eles são simplesmente o diabo. O lado inverso dos humanos. Talvez algo que viveu nesse mundo há muito tempo. Summers, Gunko e Kirin tinham poderes de Akuma no Mi em seus títulos. Sim. Mas lembrem que os 5 anciões foram apresentados sem ter a nomenclatura de fruta ao lado dos seus nomes. É verdade. Apenas nomes de yokais. Então vale mencionar a escolha de Oda aqui para o nome das frutas serem Akuma. Porque Akuma, no japonês, é o diabo mais ligado para o cristianismo. Enquanto Oni e Yokai
estão associados aos demônios da mitologia japonesa. Ah, legal. Então, imortalidade, pentagramas, possessão, e agora magia negra, chifres, tridentes. E foi simplesmente o diabo. Acho que agora precisamos saber se isso é um poder de fruta ou algo a mais. Eu tô pendendo mais para ser algo a mais, tá? Uma habilidade inerente, algo mais natural que Imu teve acesso. Pode ser que Imu seja de fato humano, mas teve acesso a algo no passado que lhe concedeu esses poderes. Pode ser que estejamos aqui de fato, literalmente, de frente com a fruta do diabo original. Sim, Pode ser. A Akuma no Mi original. Ai. O Oda ele pode estar indo para um caminho aqui de criar duas vertentes de frutas. As frutas do desejo, que são as que vimos por toda a série e ao qual o Vegapunk nos explicou, e as frutas do diabo originais, que são as do Gorosei e de Imu, por isso que não tem nomenclatura. Isso seria incrível, sabe? Legal. Porque daria um baita plot twist em toda a fandom, porque a primeira, Akuma no Mi, ou fruta do diabo, que vimos em todo One Piece, só surgiu em Egghead. Foda. Toda a história, por quase 30 anos, nós acompanhamos as frutas do desejo, que eram chamadas de frutas do diabo, apenas por conta dos mitos e lendas que rodeavam. Eu acho muito legal isso, tá bom? Bom, não podemos esquecer também do Diabo do Mar, mencionado no capítulo 1. Pode ser o que está dentro de Imu. Outra coisa, né? Muito do que Imu faz aqui invoca o rei Salomão. Até mesmo o uso do Grimório para se fazer contratos com demônios. Agora o nome da habilidade, Qual, eu não achei muita coisa sobre isso. Tem que esperar sair a tradução oficial, se é isso mesmo. Porque a única conexão que a gente tem é em uma obra muito obscura de ficção de 1930 que faz referência a essa palavra Qual, tá? Qual. O que é interessante nessa obra de ficção? É o nome de uma raça alienígena. É algo ligado às profundezas dos cosmos. Eu gosto disso porque no círculo alienígena, inclusive bem difícil de se notar, podemos encontrar você disse, pode ser lida como Eris de Tar. Sim, há um nome no círculo mágico que diz Eris de Tar. E por que isso aqui é revelador? Eris Tar é um programa da NASA. Não só isso. Eris é chamado de 10º planeta. Pode ser o nome da entidade oposta de Nika. Kaguya! No entanto, hein? Eris é um planeta anão e ele é bem conhecido, sabe por quê? Por ter sido uma das razões para a reclassificação de Plutão como sendo não um planeta e sim um planeta anão. Então Eris foi que causou toda essa confusão sobre a definição do que é um planeta. Fora que Eris também é o nome de uma deusa, tá bom? Uma famosa deusa grega do caos, assim como Nike era a deusa da vitória. Eu gosto, tá bom, que Eris pode ser de fato um alienígena do fundo do cosmos, o 10º planeta que veio aqui para a Terra, para o planeta azul, e tirou o Sol do centro do mundo. Bom, mas bem, no ápice de tudo, vemos o exército de Eris, ou melhor, de Imu, a legião de demônios e pesadelos. Imu fica surpreso com o poder de Elbaf e proclama que esta nação não será destruída, mas sim governada por Mu. No entanto, Imu quer testemunhar um pouco mais do tipo de desempenho que eles podem proporcionar em guerras. O capítulo termina com o Jaru e os gigantes da vila. Os gigantes pedem para o Jaru ir embora porque tem algo muito... E o Luffy usou o Sanji em Nárnia. Jaru está pronto para lutar. E que capítulo, meus amigos. Apesar dos problemas do começo, no geral, um dos capítulos mais sensacionais de One Piece, né? Agora eu entendo por que os gigantes são tão preciosos para a guerra final que vem e por que o governo mundial queria eles. Porque Imu pode fazer o exército mais poderoso usando seus poderes. A questão é, Nika pode fazer o mesmo? Eu acho que sim, tá? Eu acho que Nika pode espalhar um pouco dos seus poderes para as outras pessoas. Será? Se Imu consegue fazer esse tipo de contrato, só que forçando as pessoas, talvez Nika consegue dar a liberdade total para as pessoas usarem. Pior que se a gente for ver, a Bonnie conseguiu mais ou menos usar os poderes do Luffy, né? Não totalmente, mas ficou bem parecido. Todos os seus poderes com os gigantes. Interessante isso, né? Agora, outra coisa, eu acho que o Loki está prestes a ser inocentado, libertado de todas as acusações, porque se foi Imu que controlou o seu pai e seus 100 soldados, faz sentido que o Loki tenha matado o seu pai, tá bom? Assim como ele fez com o Dory Brog agora, pode ser que o Arald sofreu também uma transformação demoníaca e Jaru e Loki tiveram que lutar. Sim, um caso de possessão demoníaca pode estar acontecendo agora. Agora,
Parece que Mu precisa usar também o seu poder sobre um rei para afetar seus subordinados, porque queria realmente nomear um rei, né? Faria todo sentido se ele tivesse tentado fazer isso no Harold no passado e fez também com os 19 reis do século perdido. Sim. Como se derrota isso aqui agora? Como se derrota essa página final, galera? O Soap vai brilhar finalmente? Vai fazer um discurso lá e vai acordar? Desculpa. Então, ou a gente vai ter o arco do Soap, um discurso do Soap enquanto ele sempre se inspirou nos gigantes, em querer ser guerreiro e tal. Ou eles vão ver a verdadeira forma do Luffy lá, Nika, e eles vão despertar com o que eles sempre quiseram e sempre almejaram, que era ver Nika. Vamos ver, ou vai ser o Soap ou vai ser o Luffy, pelo menos na minha opinião. Galera, por mais que eu acredite no potencial do Soap, acho que ele vai ter visão futura, haki do rei. Se ele parar o poder de Imu aqui com um discurso, tem grandes chances de eu encostar o One Piece por um bom tempo. Não dá, convenhamos. Eu acho que pra mim a chave aqui é a música do Brook, tá bom? A música do Brook tem o poder de controlar a alma. Vimos isso em Holy Cake. Brook pode descobrir quem é Gunko, se lembrar e talvez tocar sua música favorita da infância, fazendo com que ela, pelo menos temporariamente, se livre do controle de Imu sobre ela e tenhamos uma reversão dos efeitos. Acho que o mesmo pode acontecer com Luffy, usando os tambores da libertação nos gigantes para quebrar a conexão deles com os dois juntos ia ser magnífico, velho. Antítese desse demônio. Ele tocando e ele dançando ia ser muito A foda. entidade que controla o mundo em One Piece é realmente capaz. Mu é realmente o próprio diabo, criando demônios literais, o que torna Imu apenas uma marionete possuída por Mu, o vazio, ou então Eris, a estrela caída. O vilão que governa o mundo das sombras há 800 anos, bom, deveria parecer insuperável, e ele é. Imu, literalmente o diabo que se considera um deus. É. Que capítulo, hein, galera? Que capítulo. Eu Quero ver, juro pra quero você, ver. Quero ver o que vocês... Coloca as Eu também quero ver. Coloca a teoria. Traz aí, porque é um capítulo insano, tá? Outra coisa, né? Ibu já mostrando... Isso aqui é um fragmento, tenho certeza. Um fragmento do poder. Deixa pra quem vai ser o vilão final, é o Barba Negra mesmo? Sabemos mais de Imu agora do que o próprio Barba Negra, convenhamos. Parece que Imu vai ser um inimigo realmente formidável pra Luffy e Nika. Mas Barba Negra tem um potencial de acabar absorvendo esse poder pra ele e usando o poder oculto que ele ainda não revelou. Grande potencial do Barba Negra ser vilão final agora, né? Bom, não sei, vamos ver como é que o Oda vai trabalhar isso aí. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Bora ver o vídeo do Bruno Bandeira. Deixar seu comentário, sua teoria aqui. Bora conferir o vídeo do nosso vídeo do Bruno Bandeira agora. Insano. Imu finalmente revela sua Akuma no Mi contra os gigantes de Elbaf. O Evandro disse que ele acha que não é Akuma no Mi. O Bruno já acha que é Akuma no Mi. Então bora ver. Bora, fi! Depois da Cavaleira Sagrada Gunko ter o seu corpo possuído por Imu-sama, chegou a vez do Rei do Mundo assumir o palco de Elbaf e revelar ainda mais dos seus poderes. Com asas, cauda e o tridente de um demônio, Imu foi capaz de realizar um ritual que resultou na possessão dos gigantes Dory e Brog. Agora, Elbaf precisa lidar com a ameaça de sua própria raça guerreira no capítulo 1150 do mangá de One Piece. Galera, quem poderia imaginar que o arco de Elbaf iria tomar um rumo como esse? Não... Mano, isso é verdade, se a gente for ver. Começou lá com os Mugiwaras meio que presos numa maquete e tal, não sei o que. Daqui a pouco todo o desenrolar do Loki. Aí a gente falou, ó, vai. A gente vai ficar nisso daqui, né? Meio que com o Loki, com o Gaban. Mano, daqui a pouco apareceu um monte de guerreiro real. Apareceu a porra do Shamrock. Agora apareceu o papo de Musamá do bagulho, velho. Tenso. Não só no capítulo passado, com a Gunko tendo seu corpo possuído diretamente por Imu-sama, e agora os gigantes de Elbaf também sendo possuídos por ela. Cara, eu fico pensando até onde isso vai chegar, né? Com Imu agora podendo possuir, mostrando que é capaz de possuir, no caso, corpos de outras pessoas com a sua habilidade. Cara, imagina se ela não tenta fazer isso com os próprios Chapéus de Palha ou outros personagens, com o próprio Loki que seja, galera. Como eles vão conseguir ser... Sabe o paralelo? O paralelo que dá pra fazer com aquela obra chamada Naruto. Ela meio que
fazendo certas pessoas lutarem por ela, sabe o que me lembra? É do Tensei. Me lembra. Ser capazes de se defender de um poder como esse. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, sobre o capítulo 1150 do mangá de One Piece. Não antes, você sabe, de deixar o seu like e conferir a sua inscrição nesse canal, galera. Não tá ficando barbudo, velho. Que falta muito pouco pra gente alcançar a marca dos 900 mil tripulantes, que com certeza a gente vai alcançar ainda nos próximos meses, beleza? Mais uma vez, antes de falarmos do capítulo em si, precisamos falar da história de capa desse capítulo. Na história de capa, dessa vez, podemos ver Yamato devolvendo a katana de Yasuye ao Templo Ema e finalmente concluindo a sua peregrinação pelo país de Wano. Galera, eu sei que essa história de capa pode parecer meio inútil, mas eu já falei aqui com vocês algumas vezes como eu tenho uma expectativa muito grande para os próximos eventos que devem acontecer no país de Wano, que seguem diretamente os eventos dessa história de capa. No caso, a chegada dos piratas do Barba Negra para tomar a arma ancestral do para si. Agora que o Caribou todo mundo tá falando disso, velho, contado a localização dessa arma para o próprio Barba Negra. Então é natural que os samurais de Wano, incluindo a Yamato, precisem defender o país. Eu quero ver. E provavelmente falhando nesse processo. E com isso acontecendo, Yamato deve partir e deixar o país, liderando os novos piratas das feras para tentar correr atrás do prejuízo e consertar o erro que eles cometeram em não conseguir impedir que a arma fosse roubada e as fronteiras de Wano fossem abertas. Mas como a gente sabe, antes de partir para o mar, Yamato disse que gostaria de conhecer primeiro o restante do país de Wano que ela nunca teve a oportunidade de conhecer. E agora essa peregrinação parece que finalmente chegou ao fim. É como se ela tivesse conhecido tudo. Eu tenho dois palpites aqui. Um menos otimista e o outro mais otimista. O primeiro deles seria essa história de capa terminar agora com esse capítulo e a partir da semana que vem a gente já ter uma nova história de capa ou aquelas ilustrações de pedidos de fã que o Oda também desenha, né? E com isso, a história de capa da Yamato não terminar com... Sabe o que ia ser foda? Uma nova história de capa do Enel. Puta que pariu! Gancho algum. Imagina? Agora, o meu segundo palpite seria a história de capa da Yamato ainda não ter terminado e ela só vir a terminar com um gancho mostrando a chegada dos piratas do Barba Negra. Vale lembrar que a gente já teve, por exemplo, os piratas do Barba Negra aparecendo na história de capa da Germa Double Six, quando o Aokiji e o Vanalgur apareceram invadindo Holy Cake Island para sequestrar a Purin. Então, caralho, mano, foda, velho. Vai seguir numa linha muito parecida, fazer um gancho muito bom na história de capa da Yamato para que isso seja continuado apenas na cronologia da história principal de dentro do mangá. Termina a história de capa da Yamato com um gancho foda e quando o arco de Elbaf terminar ou o Oda decidir fazer uma pausa no arco para mostrar o resto do mundo, a gente vê as consequências diretas dessa história de capa da história principal. Por enquanto, vamos esperar o próximo capítulo pra gente saber o que vem por aí e descobrir se o Oda ele vai ser amigo ou inimigo do hype. Mas adentrando de fato no capítulo, como são barulhentos sensacional de Imo no corpo da Gunko, liberando uma onda de haki do a apagar as coitadas das crianças e os buchas dos gigantes que estavam ao redor. Infelizmente, a gente não teve nenhum personagem pra ficar de pé, né? E pra fazer aquelas comparações de haki do rei, por exemplo, dizendo que esse haki do rei é tão poderoso quanto o do Shanks, ou alguma comparação desse tipo, sabe? Que normalmente existem personagens pra fazer, pra gente ter uma noção um pouco melhor do nível de haki que a gente tá presenciando aqui. De qualquer forma, as surpresas não param, porque logo na página seguinte temos outra página dupla ainda mais incrível, quando vemos a Gunko assumir uma aparência 100% demoníaca, com asas de demônio, cauda de demônio e até um tridente clássico de demônio. Galera, sobre essa mudança de aparência da Gunko, até... Sabe o foda? Pode ser um bait do caralho do Oda também, passar toda esse estereótipo, vamos dizer assim, do demônio, né? A cauda, a asa, o tridente, e depois não ser porra nenhuma disso, velho. Eu não duvido, tá? Eu não duvido.
capítulo passado eu fiquei com uma certa dúvida em relação ao quanto da aparência dela realmente tinha mudado. A gente viu que a Gunko ficou com os olhos idênticos aos de Imo e o seu cabelo ficou aparentemente mais comprido. Mas quanto ao cabelo especificamente, eu ainda fiquei me perguntando se aquilo não teria sido só um baitzinho do Oda e o cabelo da Gunko sempre foi comprido daquela forma e ele só estava preso com um rabo de cavalo por debaixo da boina que ela estava usando, sabe? A parte da frente, né? No caso, a franjinha estaria ali fora da boina, mas o resto do cabelo só estaria preso debaixo da boina. Pode ser. E talvez por isso o cabelo dela parecesse tão curto, mas na verdade ele só estava preso e nesse caso a única mudança aparente na Gunko seriam os olhos, né? Para simbolizar a possessão de Imo. Mas nesse capítulo a gente vê uma série de mudanças ainda mais expressivas, com a Gunko assumindo essa aparência ainda mais fidedigna a de um demônio com asas, cauda e um tridente. Inclusive, me parece que essas asas da Gunko são, na verdade, a capa que ela estava usando que se transformou nessas asas. Agora, com essa nova aparência, muita gente não pôde deixar de notar uma coisa. Primeiro, que a Gunko lembrou demais a Robin na sua forma demoníaca. Obviamente que a forma da Robin resgata todo um simbolismo, né? Nela ter sido chamada de demônio de Ohara, quando na verdade os verdadeiros culpados por toda aquela destruição seguiam as vontades de um literal demônio. Mas o que me intriga realmente no caso da Robin é o fato dela ter criado essa forma demoníaca extremamente parecida com a aparência de Imo, no caso no corpo da Gunko, mesmo antes dela saber sobre isso. Porque agora em Elbaf, né, a gente viu aquele mural imenso que mostra Joy Boy e todo mundo. E o Frank, velho? O Frank tá totalmente deslocado na história, né? Puta que pariu. Uma inspiração da mitologia de Elbaf, mas ela fez isso lá em um ano, galera. Então talvez tenha sido mesmo uma coincidência a Robin ter criado essa forma demoníaca, baseada talvez numa aparência clássica de demônio, sem necessariamente saber que aquela também seria basicamente a mesma aparência de Imo. Já um segundo ponto é como Imo realmente vem se mostrando mais parecida com um literal demônio, o que é muito irônico quando a gente lembra que os D eram e ainda são aqueles chamados e conhecidos como demônios. Demônios esses que ousam desafiar os deuses desse mundo. Os deuses? Que o mundo de One Piece está sendo governado por um literal demônio por baixo dos panos. Então, o que será que está acontecendo aqui, né? Não sei. Será que os D eram chamados e ainda são chamados de demônios, quando na verdade o governo mundial e quase que o mundo inteiro é governado por um literal demônio? Bom, o palpite que eu imagino baseado nisso é que talvez essa habilidade de Imo que vemos ela usar na Gunko e principalmente nos gigantes nesse capítulo, talvez já tenha sido usada também nos D, para fazer com que os D assumissem essa mesma aparência demoníaca, fossem controlados por Imo, e isso tenha feito com que eles passassem a ser vistos pelo mundo como demônios até os dias de hoje. E aí? Será que finalmente está explicado por que os D eram conhecidos como demônios? Talvez os D realmente tenham sido literalmente transformados e possuídos em demônios diretamente por Imo, e por isso eles são conhecidos dessa forma até os dias de hoje. Legal, velho. Joy Boy tenha tido que enfrentar os seus próprios aliados no meio de toda aquela guerra. Legal, século perdido. Seguindo o capítulo, podemos ver os pesadelos criados pelo Kirin Han saindo de um certo buraco, o que explica como esses pesadelos continuam são meio que imortais, depois de serem derrotados. Quando a gente viu esses pesadelos sendo randomizados, a gente chegou à conclusão óbvia de que alguma coisa iria fazer eles voltarem a existir, e eu até teorizei que eles tivessem a mesma habilidade de imortalidade que os Cavaleiros Sagrados. Mas não, galera, os pesadelos são derrotados, mas eles retornam a partir desses buracos mágicos criados pelo Kirin Han. De qualquer forma, já era imaginado que esses pesadelos continuariam voltando de uma forma ou de outra e não seriam derrotados só pra encher a porra do taco, né? Em seguida, Imo ordena que Somers guie a fila das crianças, e aqui podemos ver que o Somers ainda conseguiu se regenerar. Sim. A gente vê o corpo dele inteiro e os buchas de palha dividido em dois, e num quadro mais adiante, o braço direito dele, que tinha sido cortado pelo Gaban, conseguindo se regenerar aos poucos. Então fica aqui explicado de maneira implícita que o ataque do Gaban não possui um efeito permanente, mas apenas um efeito temporário e retardatário, como a gente
também especulou nos vídeos passados. Ou o golpe do Gaban apenas atrasaria a imortalidade. Era muito óbvio que aquele golpe não iria matar, até pelo simples fato da maneira como o mano aqui foi cortado. Cara, é muito difícil os autores usarem aquele tipo do corte do Gaban que pegou, tipo assim, cortou tipo o peito, cortou tudo, velho. Separou um pedaço do corpo do outro. É muito difícil isso ser mantido como uma morte vitalícia, vamos dizer assim. Eu acho que um dos últimos animes que usou isso, uma das últimas obras, toma cuidado com o spoiler que eu vou falar agora, é a morte do Satoru Gojo. Que aí realmente mostrou ele cortado ao meio, tá ligado? E ali ele morreu. Porque, tipo, são poucos autores que usam isso, e quando usa é realmente pra estar morto. Então, quando eu vi isso, já imaginei que ele fosse se regenerar. Do Somers, ou teria um efeito permanente, mas o Somers ainda conseguiria voltar depois de talvez ser possuído por Imo, assim como a Gunko. No caso, né, foi a primeira opção mesmo. E enquanto Somers tenta seguir as ordens de Imo, os Buchas de Palha permanecem Buchas de Palha. Somers, e a única que tenta fazer alguma coisa é a Robin, pra variar, por né? todo o envolvimento que ela tem com o país de Elbaf e a vontade que ela tem de defender a cultura e a história do mundo. Então ela é a única E os que Buchas? tenta fazer alguma coisa, mas pelo menos a gente poderia ter visto os outros ali tentando se mexer e se libertar, assim como ela tá tentando. Tô fazendo nada! O Hanami poderia invocar os Zeus, o Brook poderia soltar a própria alma pra tentar fazer alguma coisa. Porra, bugou sabe? tudo. Igual ele fez. Ah, porra! Para de bugar, caralho! Vai! Dos tritões, sei lá, fazer alguma coisa que não fosse só ficar esperando um milagre cair dos céus. Mas os é a Buchas partir de Palha, agora infelizmente. que o capítulo fica ainda mais insano quando Imo enfrenta diretamente os gigantes de Elbaf, quando Dory, Brog e os demais gigantes chegam e Brog consegue agarrar a Gunko com a mão. Ela invoca um grimório e desse grimório são invocadas uma faca e uma arma. Gunko finca a faca na mão do Brog e com a arma atira no braço do gigante, arrancando conceder-te-ei o poder maligno. Os gigantes seriam feitos de bucha no próprio arco deles, não é mesmo? Imo, então, continua recebendo aí é Imo, né? encantamento verbal, abre aspas, em troca de uma vida limitada, receberás um corpo imortal e uma força extraordinária. Ao lado do domínio de Mu, não estarás preso à lógica nem à razão, pois o demônio é a manifestação do que a existência deveria ser. Caralho, mano. O gigante Brog começa a ser consumido por um círculo mágico e esse círculo gira de ponta cabeça, fazendo o gigante aparecer novamente com uma aparência demoníaca inédita. Seu tamanho fica comparável ao orc. Seu machado agora possui 2 lâminas, agora ele possui asas, seus chifres agora estão maiores e mais parecidos com o de um demônio, e seu braço esquerdo, que havia sido decepado, continua conectado magicamente e segurando o seu machado. Galera, só para esclarecer aqui uma possível dúvida que eu acho que vai surgir em relação à habilidade de Imo, quando Imo recita em relação ao Brog, ele recebeu uma vida limitada, né? No caso, em troca de uma vida limitada, ele vai receber um corpo imortal, etc. Eu não acho que Imo sacrificou, por exemplo, anos de vida. Ah, não, acho que não. Eu acho que, na verdade, Imo se referiu ao fato do Brog passar a receber uma vida limitada pelo fato dele não ter mais o seu livre arbítrio. Por isso, essa seria uma vida limitada. Mas continuando o capítulo, em seguida vemos também o Dory sofrendo o mesmo processo e sendo possuído. Doidão. E isso se estendendo também aos demais gigantes que os seguiam, galera. E isso resulta na última página desse capítulo, com todos eles ali, galera. Cara, numa página dupla ainda mais incrível. Então esse é o poder de Elbaf, ameaça do país de Elbaf. E atrás deles ali também, né, como complemento. Caralho, essa página ficou perfeita, mano. Puta que pariu. De forma infinita. E assim termina o capítulo, inclusive com o gigante Jaru ali dizendo que recuar ou ceder não é uma opção. Então eu tenho expectativa no gigante, né? No gigante mais antigo de Elbaf fazer alguma coisa interessante aqui e mostrar por que ele é o mais antigo e a maior autoridade de todas aqui
desse país. Galera, capítulo simplesmente incrível. Cara, tem tanta dúvida, tem tanta coisa que a gente pode explorar aqui, mas eu vou tentar filtrar as principais dúvidas aqui para o review não ficar tão extenso, para a gente conseguir aqui focar nos pontos principais. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o fato da gente ter visto os gigantes eles serem literalmente virados de cabeça para baixo. Quem é um pouco mais atento, quem fez uma leitura um pouco mais atenta, obviamente se lembrou de forma imediata daquela clássica frase do Roger. Quando o Roger conhece o Rayleigh, ele diz a seguinte frase, né? Ele convida o Rayleigh para ser parte do seu bando e ele diz para o Rayleigh que eles iriam virar o mundo de cabeça para baixo. Quem diria que o Roger estaria falando sobre algo que acontece de maneira quase que literal no mundo de One Piece? Só que eu acho que não sabia. O Roger, ele sabia disso desde aquele momento, né? Afinal, ele estava só começando a jornada dele, então talvez ele não tivesse esse conhecimento de mundo, principalmente sobre as habilidades de Imo. E de Mu ainda. Outra figura que talvez soubesse sobre isso é o próprio Barba Branca. Logo antes do Barba Branca morrer, ele diz aquela clássica One Piece existe. Quando alguém encontrar aquele imenso tesouro, o mundo inteiro vai virar de cabeça para baixo. Galera, a gente sabe como o Barba Branca ele sabia dos segredos do século perdido. Sim. Pelo fato do Roger, depois de ter chegado em Laugh Tale, obviamente, né, que o Roger ia querer contar pra alguém aquilo que ele viu, aquilo tudo que ele descobriu. Então ele chegou pro Barba Branca e chegou aí. Tu não quer saber não o que é o tesouro One Piece? Tu não quer saber não o que aconteceu na história do mundo? Contou tudo. O Barba Branca, ele responde dizendo que não tem interesse naquilo, mas ele parece que ouviu toda a história contada pelo Roger. Então, por isso, a fala do Barba Branca dizendo que quando o tesouro fosse encontrado, o mundo inteiro viraria de cabeça para baixo, não parece ser uma fala sendo jogada ao vento. Não parece ser uma fala isolada ou uma frase... Será que, tipo assim, a gente viu o Mu com um grimório, né? Tipo, um livro. Será que o One Piece é um outro grimório? E aí seria capaz de fazer a mesma coisa que Mu faz? Não faz sentido eles darem risada num livro, tá ligado? E que é One Piece, velho? Talvez inocente e uma mera coincidência, como foi, por exemplo, a fala do Roger sobre eles virarem o mundo de cabeça para baixo. Ou talvez o Roger sim já soubesse de algumas coisas em relação ao mundo no início da sua jornada. Segundo ponto que eu queria conversar com vocês é como anular os poderes de Imo, como eles vão conseguir reverter toda essa situação no país de Elbaf, porque agora que Imo tá possuindo os gigantes de Elbaf, eu duvido que ela vai parar por aí. A gente não conhece os limites dos poderes de Imo e talvez ela tente fazer isso também. Se é que existe, né? Em cima, por exemplo, dos Chapéus de Palha, em cima, por exemplo, do Loki, o gigante mais poderoso de Elbaf e, quiçá, até mesmo em cima do próprio Luffy. Galera, imagina se ela consegue fazer isso com o Luffy, hein? Não seria um negócio bizarro de ver ali o Luffy demoníaco? Mas, enfim, mesmo que isso aconteça... Ia ser foda. Eu confesso que ver o Luffy do mal ia ser foda. Caralho, nem que fosse por pouco tempo. Ia ser embaçado. Como anular os poderes de Imo? Basicamente, galera, a resposta é muito simples. Haki do armamento ou o Haki do rei. Assim como Law foi capaz de repelir o efeito da Akuma no Mi do Doc Kill, e assim como Joy Boy foi capaz de anular também a transformação dos Gold no final de Egghead, a exata mesma coisa também pode vir a acontecer aqui no arco de Elbaf, com o Luffy talvez aprendendo a liderar uma onda de Haki do Rei tão poderosa que consiga anular todas as transformações feitas nos gigantes de Elbaf, ou talvez ele precise da ajuda de outra pessoa, afinal o Luffy ainda precisa evoluir um pouco mais. O que nos leva ao terceiro ponto que eu queria conversar aqui com vocês, galera. O fato de Luffy estar prestes a enfrentar a sua primeira batalha contra Imo. Quem diria que isso iria acontecer agora no arco de Elbaf, mas pelo visto isso vai realmente acontecer, mesmo que de forma indireta, mas vai acontecer. Mas o seguinte dilema que eu acho que o Oda ele vai precisar saber lidar é o seguinte: ao mesmo tempo que o Luffy precisa salvar o país de Elbaf, e eu acho que ele vai conseguir de fato salvar o país de Elbaf, normalmente o Luffy não consegue vencer as suas primeiras batalhas quando ele enfrenta inimigos poderosos como vai perder.
Finalmente, o Luffy perde a sua primeira batalha. Então, como o Oda ele vai conseguir lidar com o fato do Luffy precisar salvar o país de Ele Elbaf? precisa salvar o Elbaf, só que teoricamente ele também precisa perder. E aí? Ao mesmo tempo que o Luffy normalmente perde essas primeiras batalhas. Ser o vilão para que ele seja finalmente derrotado só depois, lá na Guerra Final, nos finalmente da história de One Piece. Talvez a resposta para isso seja com a ajuda de Loki. Quem sabe o Luffy ele não consiga salvar o país de Elbaf sozinho, mas quem sabe com a ajuda de Loki, talvez os dois consigam liberar uma onda de hack do rei tão poderosa que juntos eles consigam fazer com que essa habilidade de Imo seja anulada e eles consigam salvar o país de Elbaf, conseguindo dessa forma uma vitória moral em cima de Imo, ao mesmo tempo que o Luffy não conseguiria fazer isso sozinho. Mas enfim, como sempre, algumas respostas foram dadas, mas mais perguntas normal. Oda sendo Oda. depois desse capítulo, e eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa o seu like, e eu quero saber também de você. Quais são as suas teorias sobre Imu, principalmente, né? Você acha... dois pontos, né? Vamos por parte. Imu, você acha que é uma Akuma no Mi? Ele era um humano e se tornou aquilo? Ou você acha que Imu é um demônio propriamente dito? Sei lá, de repente o mundo era formado por demônios e humanos, um exemplo. Ou você acha que Imu era um alienígena, velho? Porque a gente entra muito naquilo bem parecido com Naruto, né? E, em contrapartida, quem você acha que vai ser o responsável por reverter tudo isso? A gente tem aí a teoria do Bruno, que é bem da hora, que é aquela parte do Haki, né? A gente viu o Haki do Joy Boy se transformando em todos os Gorosei. Será que o Luffy conseguiria fazer isso? Será que o Loki conseguiria fazer isso? Ou talvez, de repente, a gente tenha poder da amizade do Usopp convencendo os gigantes a voltarem ao normal. Eu sei que, por exemplo, o Evandro falou que ele particularmente não gostaria muito disso. Até porque a gente está lidando com o poder da criatura mais forte do mundo. Não é o Kaido, mas sim Imu. E a gente ter essa habilidade sendo derrotada por apenas um discurso ia ficar muito paia. Então concordo com o nosso Evandro. Mas, realmente, de verdade, sem fanboy disse, você acha que o Usopp ainda vai ter um papel importante dentro desse arco? Olha o tanto de coisa que tá acontecendo, olha o tanto de personagens imponentes que apareceram. Ele tá amarrado já faz, sei lá, uns 5, 6 capítulos, não tá fazendo extremamente nada. Comenta, de verdade, quero saber a sua opinião, tanto sobre o Imu quanto sobre o Usopp. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, fiquem com Deus e tchau!